Olha, como a gente acompanhou ao vivo no início do programa, o governador de Alagoas anunciou a renovação do decreto de emergência, mas com um avanço de fase no isolamento social controlado para a capital e apenas para a capital. O repórter Bruno Protásio traz os detalhes da entrevista coletiva realizada agora há pouco que nós mostramos no início do nosso Cidade Alerta Alagoas. Acompanhe. O novo decreto do governo mantém as medidas de isolamento social nos municípios do interior de Alagoas. Mas Maceió vai avançar para a fase laranja do plano de distanciamento social controlado estabelecido pelo governo com base em dados da matriz de risco, que possibilitam o avanço gradativo de medidas conforme as fases pré-estabelecidas pelo governo. O governador Renan Filho destacou o que muda a partir de agora em Maceió. A partir da apresentação da matriz de risco que fizemos aqui agora, o governo do estado toma a decisão de mudar Maceió de bandeira, sai da bandeira vermelha para a bandeira laranja. Isso vai permitir o restabelecimento de algumas atividades não essenciais, lojas de rua até 400 metros quadrados, salões de beleza, igrejas com 30% do seu público. E para o interior, a gente mantém a bandeira vermelha, porque a doença segue avançando com um comportamento no interior distinto do de Maceió. Enquanto em Maceió a gente verifica a queda no número de mortes, a redução da demanda por leitos, a gente observa no interior justamente o inverso. Ainda há um crescimento do número de mortes, apesar de na última semana ter tido uma pequena redução, mas quando você avalia as semanas ainda observa que não é segura a redução que há no interior, e a gente segue ampliando leitos, por isso vamos precisar de mais alguns dias para oferecer ao interior o mesmo tratamento que estamos dando hoje a Maceió, e aí sim, quem sabe nos próximos dias, aí nos próximos 15 dias, 20 dias, iniciar uma transição no estado como um todo, já com o cenário da pandemia em Alagoas como um todo caindo. Vale ressaltar que as medidas só entram em vigor a partir do dia 3 de julho, já que o decreto municipal segue até o dia 2. E para os municípios do interior, o decreto de isolamento não apresenta mudanças. As medidas do decreto anterior foram renovadas, já que no interior de Alagoas ainda não é possível avançar de acordo com as fases estabelecidas, já que os dados apontam ainda um risco para determinados fatores que foram analisados. Entre os dados apresentados pelo governo nesta tarde, chama a atenção a queda no número de óbitos em Maceió. Segundo os dados do governo, esta semana epidemiológica, que foi encerrada no dia 27 de junho, apresentou o menor número de óbitos das últimas 7 semanas, que foi de 136. E este é um dos fatores analisados para que os próximos passos de fases, de medidas de distanciamento social controlado sejam tomadas daqui para frente, de acordo com um comparativo com as últimas semanas epidemiológicas. Outro dado apresentado pelo governo durante a coletiva foi o comparativo do número de óbitos em Maceió do mês de maio para o mês de junho. Em maio, segundo as informações, foram 363 mortes na capital alagoana pela Covid-19. Esse número em junho reduziu para 286, mas ainda restam os números do boletim desta terça-feira, mas já é uma redução apresentada pelos números que foram comparados para que as medidas pudessem também ser tomadas e Maceió pudesse avançar à fase laranja. O secretário de Saúde de Alagoas, Alexandre Aires, durante a coletiva, ressaltou que esta mudança aumenta a responsabilidade também para que a população siga cumprindo com as medidas de segurança. Os próximos passos a serem tomados pelo governo, eles precisarão ainda mais da participação da sociedade. Quando a gente observa o nível de isolamento social nos últimos dias, que tem sido mais favoráveis a Alagoas do que a outros estados, mas a nossa responsabilidade enquanto cidadão vai ser muito importante a partir de agora. Vai aumentar essa responsabilidade a partir de agora, porque com os próximos passos que nós poderemos tomar, nós precisaremos que a sociedade, que o cidadão entenda que ele tem um papel de protagonismo, que a gente precisa continuar
evitando aglomerações, que a gente precisa continuar utilizando as máscaras, que os próximos momentos e os próximos dias serão cruciais para que a gente tenha a condição de viver esse novo momento em Alagoas. A gente só poderá avançar nos próximos passos, assim como foi apresentado no protocolo sanitário pelo governo nos últimos dias, nos decretos anteriores, se a gente tiver a consciência do cidadão de que ainda não vencemos a pandemia, ainda estamos passando por um momento de atenção, um momento de preocupação e que a gente precisa da participação do cidadão alagoano nesse momento. Vale ressaltar que todos os dados da matriz de risco serão sempre comparados e analisados para que novas determinações possam acontecer. E não é descartado também voltar atrás com as medidas de isolamento mais rígidas, caso seja necessário. Reportagem Bruno Protásio.